Olá, galera! É um prazer, uma alegria muito grande estar aqui com vocês, hoje falando de escala de Glasgow. É uma escala de trauma, mas ela foi adaptada para neurologia. Por que ela é uma escala de trauma? Segura aí que nós vamos entender o porquê da escala de Glasgow, tudo sobre a escala de Glasgow e nós vamos dar um braço prático para vocês. Vamos lá? Vem com a gente. Bom, gente, Glasgow não foi um médico, não foi um cientista, não foi um neurologista. Tá aí quem foi Glasgow. Glasgow, quem foi não, quem é Glasgow, né? A cidade de Glasgow, na Escócia. A origem da escala de Glasgow está exatamente na cidade de Glasgow, na Escócia. E nós vamos ver por quê. Bom, gente, antes da gente entrar num mergulho mais profundo na escala de Glasgow, é importante citar para vocês o seguinte. A escala de Glasgow, ela vai de 3 a 15. 3 é a pontuação mínima, 15 é a pontuação máxima. Mas nós também temos uma informação. 8, quando você chega numa pontuação de 8 para baixo, você tem indicação plena desse paciente ser intubado, ser posto, colocado em prótese ventilatória. Então, no mínimo 3, o máximo 15, e se esse paciente estiver abaixo de 8, ele terá que receber um tubo orotraqueal, ele terá que ser intubado. Bom, gente, eu não falei da cidade de Glasgow? Então, essa história que eu vou contar aqui é verídica. Há muitos anos atrás, um atirador entrou num colégio de criança e efetuou uma série de disparos. Quantas crianças essa pessoa acertou? 15 crianças. Então, a escala vai de 3 a 15. Então, ele acertou 15 crianças. Quantas crianças, infelizmente, morreram? 3 crianças. Então, a escala vai de 3, que é o mínimo, a 15. E quantas crianças ficaram gravemente feridas? 8 crianças. Lembram? Se o paciente tiver um Glasgow de 8 para baixo, ele terá que ser intubado? Então, a escala de Glasgow foi baseada exatamente nessa história. De 3 a 15 e 8 para baixo, o paciente tem que evoluir para tubo orotraqueal. Então, gente, vamos à escala de Glasgow. Está ela aí na sua telinha. Bom, a escala de Glasgow ela é dividida em 3. Abertura ocular, resposta verbal e resposta motora. Vamos a elas. Abertura ocular, a pontuação vai de 4 a 1. 4 é a abertura ocular espontânea, né? Ele está com os olhos abertos e não há problema nenhum. 3, os olhos estão fechados, aí você pede assim, abre os olhos por favor, ele vai e abre. 2, você pede para abrir os olhos, ele não vai abrir, você faz um estímulo doloroso e ele só abre a dor. Ou, por mais que você peça, por mais que você faça estímulo doloroso, ele não vai abrir os olhos. Não vai ter resposta de abertura ocular, você dá a pontuação 1. Na resposta verbal, ele vai de 5 a 1. 5 é uma pessoa orientada, está falando, normal. Você pergunta coisas para ela, como nome do pai, da mãe, onde trabalha, ele vai responder. 4, ele vai estar confuso, ele não vai saber muito bem onde é que está, o que aconteceu com ele. 3, são palavras desconexas, ele não sabe nem o que fala, né? Número 2, são palavras incompreensivas, ele mais está gemendo do que está falando. E a número 1, ele não fala por nada, ele está em total silêncio e dá a pontuação 1. E a resposta motora vai de 6 a 1. 6, ele vai obedecer os seus comandos, ele vai dizer assim, mexe os braços, mexe as pernas, ele vai mexer. Número 5, né, pontuação 5,
né, ele localiza a dor. Você aperta, tá doendo aonde? Você aperta a perna dele, tá doendo aonde? Ele aponta para a perna. Número 4 são movimentos, né, de retirada. Você faz um estímulo doloroso, ele não aponta, mas ele retira a perna porque está doendo. 3, flexões anormais, ele vai fazer uma flexão anormal. 2, uma extensão anormal. Ou número 1, ele não vai responder. Então, gente, essa escala de Glasgow, ela é muito importante, mas para emergência, né, para emergência, às vezes você decorar isso tudo fica difícil. Então, vou dar para vocês agora o pulo do gato na emergência. Você está lá na sua emergência e chegou um paciente para você aplicar a escala de Glasgow, fazer a avaliação de Glasgow para eles, né? E o pulo do gato é o seguinte: essas crianças, essas 3 crianças lá em Glasgow não faleceram, então, rezando por elas, orando por elas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu vou repetir: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abertura ocular, verbal e motora. Abertura ocular, verbal e motora. Essa você não vai esquecer. Gostou? Amanhã nós vamos falar das precordialgias na emergência. Paciente que chega com dor precordial, o que nós deveremos, né, ou deveríamos avaliar, ou temos que avaliar, né, para que a coisa funcione de forma sincrônica e você não perca tempo. Tá bom? Amanhã estamos juntos. Fiquem com Deus.